Estamos de volta para te contar sobre uma iniciativa voluntária de 2 professores que criaram o projeto A Estátua Conta a História. Eles aproveitam as esculturas de personagens capixabas ilustres que estão espalhados pela capital para contar suas trajetórias em episódios curtos nas redes sociais. Tudo por meio de narrativas acessíveis, utilizando a tecnologia e a linguagem contemporânea, para que os estudantes conheçam fatos históricos importantes do Estado. Nós conversamos agora com um dos autores do projeto, o professor Rogério da Cunha Balre Filho. Muito boa tarde. Obrigada, professor, pela presença. Prazer estar aqui. Professor, vamos lá. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Pois é, eu sou da área de inteligência artificial, da área de tecnologia, e pesquisando sobre avatares, eu acabei descobrindo que tem um avatar que poderia apresentar um programa, apresentar um documentário, apresentar um vídeo. Comecei a fazer experiências com isso. Quando eu entrei em contato com a grande educadora Maria Helena Pignaton, ela teve a ideia do conceito desse programa de cobrir as estátuas, de falar sobre as histórias a partir da estátua. Aí eu pensei, eu posso juntar o meu avatar apresentando, sem ser filmado, apresentando eu lá, apresentando, e aí a história toda se delineia a partir de uma estátua. Essas estátuas estão no centro de Vitória, eles ficam empoeiradas, ninguém lembra delas, ninguém sabe mais quem é Muniz Freire, ninguém lembra do Índio Araribóia. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Isso, ele está lá no Saldanha da Gama, quem quiser visitar. E ele foi importantíssimo, porque se não fosse por ele, o Rio de Janeiro hoje seria dos franceses. Foi Araribóia que ajudou o Estácio de Sá a expulsar, com 200 arqueiros, arco e flecha, os franceses que já ocupavam há vários anos o Rio de Janeiro. Então, esses capixabas, eles têm um impacto tremendo, anônimo, no mundo, no país, e isso tem que ser contado. Então, o nosso canal conta um pouco disso. Que bacana. Aí vocês utilizam imagens, Google Maps, pelo que eu estou vendo ali, parece, Google Earth, né, na verdade. Aí Isso. vocês pegam fotos históricas e vão montando um episódio curto. Um é episódio isso? curto, de 5 minutos no máximo sempre, para ser bem acessível. Um professor pode utilizar esse episódio para a introdução de uma aula em sala de aula, um aluno pode utilizar como parte de um trabalho em grupo, como pesquisa. Então, é uma iniciativa privada, mas que tem um objetivo público, gratuito, acessível para todo mundo. Gratuito. Né? Nossa expectativa é cobrir 20 episódios nos próximos 5 meses. Qual o papel da Maria Helena Pignaton nessa história? O papel dela foi fundamental porque ela que concebeu a ideia. A Maria Helena tem uma inteligência muito voltada para a localidade e para a globalidade, unindo esses 2 polos. Então, essas estátuas que são da nossa localidade, essas histórias que são da nossa localidade, ganharem relevo para o mundo, ganharem relevo para o país, foi exatamente a linha condutora do pensamento da Maria Helena, e juntos nós fomos lá para o centro da cidade fazer a filmagem, a fotografia, a pesquisa. Então o papel dela é fundamental no dia a dia desse programa. E como é que está sendo a receptividade dos alunos, né, de quem vocês conhecem, o que as pessoas têm falado? Tudo é muito novo, né? Essa iniciativa está viralizando. A gente começou, tem 7 dias. Nossa, 7 recente. dias. Impressionante. O poder da mídia social é muito grande. Então já tem um canal no YouTube com diversas visualizações, com comentários, e com isso a gente tem ficado bastante estimulado a produzir rapidamente os próximos episódios, sempre dentro desse formato, máximo de 5 minutos, sobre personalidades de relevo que fizeram coisas diferentes. O próximo, por exemplo, é sobre Muniz Freire, que é quem determinou a imigração dos italianos para o Espírito Santo. Quem é descendente de italiano, né? Muniz Freire. Quem é descendente de italiano aqui no Espírito Santo, agradeço ao Muniz Freire, porque ele foi o grande patrono da imigração dos italianos, que entregou as terras aos espanhóis também, italianos, a luxemburgueses, a suíços, a pomeranos, e foi ele o principal ator disso tudo. Então a gente deve muito a ele. Eu quero ainda perguntar pelas estátuas, porque eu imagino vocês já levantaram as histórias, muitas dessas histórias. Quero ver se tem alguma surpresa aí, alguma coisa que tenha te causado algum espanto. Mas eu queria destacar um outro fator, porque é o seguinte, logo no início da entrevista, foi dito aqui o seguinte: olha, eu trabalho com inteligência artificial, que em muitos casos as pessoas entendem que ela vem para, de certa forma, tumultuar um pouco o ambiente educacional e eventualmente atrapalhar. Essa é uma prova que a inteligência artificial ela pode ser muito bem utilizada, não? Pode. Toda tecnologia nova ela é disruptiva. E a inteligência artificial ela traz a criação de novos espaços e a extinção de outros espaços. Então, os alunos que hoje têm que fazer um trabalho em grupo, se ele for fazer um trabalho em grupo no modelo antigo, ele vai para o chat GPT
e faz rapidamente um texto único, original, entrega para o professor está aqui meu texto pronto. Então o professor não pode mais ficar preso ao modelo tradicional, faça um trabalho sobre o tema tal. Talvez o professor tenha que lançar mão de oratória para o aluno expor em público, para mostrar que ele domina aquele conteúdo, até que se o aluno quiser criar um avatar, que o avatar exponha em sala de aula, possa virar um vídeo para disseminar pelas redes sociais, aquele trabalho em grupo daquela segunda-feira de manhã, naquela escola, de repente está para o mundo todo na mídia social. Então a inteligência artificial, ela tem o lado do tira e o lado do ganha, né, para o ser humano, que precisa se adaptar. O canal do YouTube é Estátua História. Estátua História, www.youtube.com/Estátua História. É importante a gente falar isso para as pessoas que quiserem ter acesso, né? Já. E a gente está pronto para responder dúvidas também sobre que as pessoas tenham sobre as pautas, sobre os assuntos. A gente está aberto lá nos comentários para responder dúvidas e ajudar quem puder. Vocês fizeram um levantamento de todas as estátuas de Vitória, isso se estende para a Grande Vitória. Como é que é isso? Eu queria saber um pouquinho delas agora. Somente a Ilha de Vitória, nós elegemos 20 estátuas. 20? 20. Então temos pela frente 18 episódios ainda a serem produzidos, com muita satisfação pela divulgação de vocês. Queria agradecer muito pelo interesse. Vocês são pioneiros na cobertura dessa pauta quentíssima, super recente, e a gente fica bastante feliz de estar colaborando com isso aqui. Agora, você está falando desse número que é, de certa forma, espantoso, porque eu não tinha uma ideia de tantas estátuas assim espalhadas pela cidade. Mas vocês já fizeram um levantamento de todas as histórias delas, vocês vão fazendo o levantamento e a partir daí vocês contam a história, como é que isso é feito? A gente faz um levantamento a partir da estátua. Então, eu tenho o caso do Costa Pereira, por exemplo. José Fernandes Costa Pereira Júnior. Né? Foi governador do estado por 2 vezes. Foi governador de São Paulo, inclusive. Foi governador do Paraná. Na época se chamava... governador de tudo quanto é lugar. Na época... Qual é a sua profissão, governador? Governador, sou aqui ali. E na época se chamava presidente, né? Sim. Presidente de São Paulo, presidente do Paraná, presidente do Espírito Santo. E ele foi responsável pela urbanização de Vitória. Vitória, para vocês terem ideia, há 100 anos, era comum as pessoas fazerem suas necessidades na rua. Não tinha sistema de esgoto, não tinha saneamento básico. E com isso, o Costa Pereira limpou a cidade. Né? E com isso veio mais gente morar aqui, com isso o desenvolvimento pôde chegar, os negócios puderam florescer em função dessa iniciativa dele. A gente pensa que são só 100 anos que separam a gente numa situação dessa, constrangedora, para uma situação de saneamento praticamente total, que é o que a gente vive hoje aqui em Vitória, graças aos governantes. 100 anos, eu achei que fosse mais tempo pois que isso teria acontecido. Agora, além dessas figuras, que são figuras que, digamos, tenham tido uma ação juntamente com o poder, governador, tem alguma figura, digamos, mais popular que está também nessa história do centro de Vitória? Certamente. A gente tem o Maurício de Oliveira, por exemplo. Ah, sim, nosso lógico. Querido violonista, professor Maurício de Oliveira. E ele é um dos personagens mais populares e a gente está aguardando para o finalzinho, estou antecipando aqui. A gente também tem o Dr. Zerbini, que teve uma passagem importante pelo Brasil. A gente tem André Carlone, a gente tem outras personalidades capixabas cuja memória a gente revitaliza, reconhece no sentido de conhecer novamente e publica para que possa ser eternizada na rede social em todo o seu mérito. Né? Isso é muito legal pelo seguinte, né? Você eterniza alguém numa estátua, mas ela acaba virando paisagem. Então as pessoas passam por ela, elas nem olham, não sabem quem é, não sabe, né? Não dá bola e tal. E aí quando você tem um trabalho como esse nas redes sociais, no YouTube, já revitaliza realmente essa história, né? Muito bacana mesmo. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Só para a gente recuperar e para a gente encerrar, as pessoas acham isso no YouTube. youtube.com/Estátua História. Estátua História. Mas aí você encontra lá a estátua, conta a história. Já tem os 2 episódios, Muniz Freire e o Índio Araribóia. Qual vai ser o próximo? Costa Pereira. O próximo já é Costa Pereira. Costa Pereira, já está em produção. Tá ótimo, então. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom contar histórias de educação, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Boa tarde para você.